Amados, a nossa situação, ela não nos define, amém? A nossa situação não nos define. O que nós estamos passando não nos define. Nós estamos passando por situações, mas elas não nos definem. Amém? Você entende isso? Você toma posse disso? Você pode estar passando por muitas situações, mas essas situações não definem você. Amém, queridos? Você recebe isso no seu espírito? Então o que é que te define? O que nos define é a nossa identidade em Deus. Nós somos filhos e filhas do Senhor. Nós temos um Senhor. Nós pertencemos ao Senhor, amém? Nós pertencemos a Ele, amém? Você pode dizer amém? Nós pertencemos a Ele. Nós pertencemos a Ele. Queridos, eu até assim estou sem uma forma de começarmos a meditarmos aqui na palavra. Mas eu queria dizer para você que esses têm sido dias que nós precisamos nos apegar ao Senhor por aquilo que Ele é. Nós precisamos desviar o nosso olhar para aquilo que nós estamos vivendo, para aquilo que está afetando o nosso sentimento. Nós temos que tirar o foco disso e nós nos voltarmos ao Senhor e ser quem nós somos nele, independente de qualquer situação, independente se falta dinheiro, se não falta, se está bem em casa ou não está bem em casa, se está bem no trabalho ou não está bem no trabalho, independente de qualquer coisa. Nós temos que ser homens e mulheres firmados no Senhor nesses dias, sabendo quem nós somos. Sabendo quem nós somos. E queridos, é muito gostoso, é muito bom quando nós temos uma palavra para dar para alguém que está passando por uma dificuldade, passando por um momento de dor. Não sei se você já passou por esse momento, mas passando por um momento de ofensa, de repente, passando por um momento de humilhação, passando por um momento de falta. Às vezes nós encontramos pessoas assim, e nós temos uma palavra de consolo para ela, uma palavra de direção para ela. E é bom, né? A gente se sente, viu? Jesus é com você, né? Seja quem você é em Deus. É tão bom, amados, quando nós temos uma palavra para dar para alguém. Mas muitas vezes as palavras que nós damos para alguém, uma hora nós vamos precisar dela. Dessa mesma palavra. Eu estou dizendo isso para você porque na quinta-feira eu estava junto com algumas pessoas e eu ministrava ali uma palavra que o Senhor tinha colocado no meu coração. E essa palavra, de muitas coisas que dizia, uma delas é que nós precisávamos seguir a paz com todos. E eu falava naquela reunião ali que não importa quem seja a pessoa, nós temos que seguir a paz com elas. Aí eu falei assim, não importa se ela fala demais, se ela é rancorosa demais, ou se ela reclama demais. Nós precisamos estar com ela e seguir a paz com ela. E eu falei na quinta-feira, na sexta-feira, eu passei por uma situação que eu precisei seguir a paz com aquela pessoa. E aí a palavra que eu ministrei na quinta, ela precisava agora ser exercida na sexta. E, amados,
Eu passei pela situação, aí na sexta-feira eu cheguei em casa, fui conversar com a minha esposa e explicar a situação para ela. Aí ela disse assim para mim, você não falou ontem que a gente tem que seguir a paz com todos? E agora? Agora é a sua vez. Você vai ter que seguir a paz com essa pessoa. E queridos, entendam, no momento que talvez a gente seja ofendido, no momento que talvez uma tristeza, uma ferida venha a ser gerada no coração da gente por outra pessoa, por palavra de outra pessoa, a gente vai sempre ter alguém que vai nos aconselhar assim, viu? Dá o troco. Tem ou não tem? Fala para mim se não tem. Falou isso de você. Dá o troco. Ó, se eu fosse você, pastorzão, falava assim, 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 assim. Quem nunca teve conselhos assim? Todos nós já sabemos, sim ou não? Principalmente se a gente pega aquela pessoa rancorosa mesmo, aquela que bateu, levou, não leva o desaforo para casa. Ó, brincou comigo, roda a baiana. Principalmente essas pessoas. Ela tem a resposta na ponta da língua. Ó, volta lá. A próxima vez que você vê a pessoa, você vai falar assim, 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 assim. Aí você olha assim. Aí você olha e fala assim, puxa vida, até é um bom conselho. Eu vou lá e já que a pessoa me humilhou, eu vou humilhar ela também. Vou dar a resposta que ela merece, vai. Vou dar a resposta para ela. E aí, o Espírito Santo vem e fala assim para você assim, viu? Embora você tenha muitos conselhos, o meu conselho, que você até estava falando ontem, é seguir a paz com todos. Aí você começa a remoer aqui dentro assim, ó. E, amados, eu fiquei tão... Porque assim, nós somos seres humanos e somos farinha do mesmo saco, amém, amados? Se alguém que não é ofendido fala que não sente nada, é mentira, certo? Nós sentimos. Só que nós não vamos expressar aquilo que nós sentimos porque nós temos Jesus. Nós temos o Espírito Santo. A gente sente e entrega para Ele, sim ou não? Porque se a gente sentir e pôr para fora na pessoa, o que a gente vai fazer? Vai dar a resposta que não deveria dar, sim ou não? E eu ficar com aquele negócio remoendo dentro daqui, pensando assim, puxa vida, eu acho que os conselhos que me deram são uns conselhos bons, eu acho que eu vou chegar, a oportunidade que eu tive, eu vou chegar na pessoa e vou... esquece que eu sou crente, cara, e vamos falar de homem para homem aqui agora. Não, não é assim. E teve uma hora que a minha esposa começou a falar comigo assim, viu, você não pregou, você não falou, agora está servindo para você. Amados, não é gostoso, né? Principalmente quando vem da esposa, sim ou não? É gostoso, pastor João? É gostoso, às vezes, quando a esposa chega para o maridão e fala assim, eu falei, eu avisei você. É bom, é gostoso de ouvir? É ruim demais, é ou não é? Eu te avisei para você não fazer, você fez aí, ó, quebrou a cara. Não dá vontade de você pegar o pescocinho dela e, né? Fica quieta, cala a boca, não dá vontade. Por quê, amados? Porque isso é uma verdade que a pessoa está falando para nós. A gente já fez. Talvez a gente já falou. E a esposa está somente lembrando daquilo que a gente falou. Só que agora o que a gente falou tem que servir para a gente. E querido, e eu assim, ó, essa é a hora H. É a hora assim, que a coisa fica feia, vamos dizer assim. É aquela hora que dentro de você começa aquele turbilhão, assim, ó. Aquele turbilhão, aquela coisa querendo sair para fora. Os demônios querendo sair para fora, né, irmão? Fica ali dentro, ali, querendo sair para fora, E a esposa falando. Aí teve uma hora que eu fiquei bravo com ela, chateado com ela. Eu falei para ela assim, você está me chamando de hipócrita. Foi isso que eu falei? Você está falando que eu sou hipócrita agora? Ela falou assim, eu vou parar de conversar com você, porque não foi isso exatamente que eu quis dizer. Eu só quis lembrar você do que você pregou ontem. E eu assim, naquela já por dentro, fervendo por dentro, eu falava para ela, a vontade era de falar assim, ó, fica quieta, vai lá para o seu canto, deixa eu aqui no meu. Só que não é assim que funciona, meu amado. Esse é o momento em que a palavra de Deus está fazendo efeito na sua vida. Esse é o momento que a palavra de Deus está fazendo efeito na minha vida.
E, amado, vai ter momentos em que a palavra do Senhor vai ter que fazer efeito na nossa vida. Ah, queridos, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode estar sendo agora, nessa hora, que você está numa situação que você, ou você é crente agora, ou você não é mais. Ou tua fé funciona agora, ou não funciona mais. Essa é a nossa hora, esse é o nosso momento. E se esse ainda não está sendo o seu momento, como está sendo o meu, tenha certeza, vai ser. E eu desejo que seja. Eu desejo que seja, sabe por quê, amados? Porque é só sendo forjado que nós vamos tomar a forma do Evangelho, a forma do caráter de Cristo. É só sendo forjado. É só a gente levando o fogo, levando ali as pancadas para sermos forjados. É só assim, querido, que nós vamos chegar no lugar de amadurecimento. Só assim. Não tem outro, não tem bolinho, querido, não tem docinho, não tem refresco para nós. É isso aí mesmo. A gente vai estar em situação em que o Espírito Santo vai estar sempre falando para nós assim, chegou o dia, hein? Chegou a hora, hein? E agora, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? E você fica lá baixinho assim, Espírito Santo, Espírito Santo. Aí depois que passou tudo isso, ontem eu estava em casa tomando um banho à tarde, aí estou lá tomando um banho tranquilo, daqui a pouco vem meus pensamentos de novo, tudo que a pessoa falou de novo, aí aquele negócio começa a ferver de novo, ferver de novo, ferver de novo. Eu tomando banho lá, quietinho na minha. E aí você tem que voltar a orar de novo, voltar a repreender aquilo de novo. E aí vem a vontade de novo, de você dar o troco de novo, e aquela guerra de novo. Eu não sei se é assim com você, querido. Mas assim, é um momento terrível na nossa vida. Mas necessário. Mais necessário. Abra lá em Lucas 14. Todos abriram aí Lucas 14. Vamos ler o versículo 27, amém? Todos acharam? Aleluia. Que o Espírito Santo venha trabalhar no nosso coração nessa manhã, amém, amados? Que Ele venha falar assim, poderosamente no nosso coração, em nome de Jesus. Vamos lá, versículo 27. Aleluia, Jesus. Diz assim, e quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu? Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não sendo capaz de acabá-la, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo, esse homem começou a edificar e não foi capaz de acabar. Ou qual rei que, indo guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro a se aconselhar se 10.000 é capaz de sair a um encontro do que vem com ele, com 20.000? Do contrário, estando o outro ainda longe, ele envia embaixadores e pede condição de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Sal é bom, mas se ele perder o sabor, com que se há de temperar? Nem
nem servirá para a terra, nem para adubo. Mas homens lança-lo fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Queridos, essa palavra, lá no começo, ela fala sobre planejamento, amém? Planejamento. Ela fala que se a pessoa pretende levantar uma torre, vai ser sábio da parte dela ver se ela vai ter dinheiro suficiente para começar e terminar a torre, dar o acabamento na torre. Planejamento. Se eu tenho condições, eu vou começar a fazer a torre. Se eu não tenho condições, vou continuar guardando dinheiro e deixa lá o terreno parado, sei lá, para depois construir. Então fala de planejamento. Só que o planejamento, queridos, ele traz a dimensão para nós, o quanto vai ser difícil, vai ser os obstáculos de nós fazermos a construção, sim ou não? Planejamento. E muitas das vezes, amados, nós ouvimos as propostas do Evangelho para nós e nós não colocamos num planejamento. Eu quero isso aí. Eu quero viver isso aí, ó. Isso aí que a palavra está falando, eu quero viver. Mas você não colocou no planejamento. Você pensou assim, puxa vida, é uma torre, é algo grande que o Senhor tem para mim. Mas você vai ter condições de viver aquilo, de realizar aquilo? A questão é que o homem que vai construir, ele vê a condição que ele tem de construir. Então, amados, diante da proposta do Evangelho, nós precisamos olhar para nós e ver qual que é a nossa condição de atender ao Evangelho, de atender a Jesus. E se nós não temos condições, nós vamos procurar ter condição, sim ou não? Nós vamos nos esforçar para ter condição. Só que o que eu quero enfatizar aqui, queridos, é que a palavra fala da vergonha que esse homem passa se ele começar e não terminar. Porque todo mundo passa lá e fala assim, olha, acabou o dinheiro do cara. Começou e não terminou. Em outras palavras, nem parece crente. Sim ou não? O cara convive lá 1 ano com você, e alguém chega para o cara e fala assim, fulano é crente. É crente? É crente? Como assim? É crente. Vai na igreja? Vai na igreja. Mas vai na igreja? Vai na igreja. Mas abre a Bíblia lá e vai tudo isso aí, é crente. Ele é uma obra que parou no meio. É uma obra que está inacabada. Por onde ele passa, ou por onde as pessoas passam e vê ele, falam assim, está inacabado lá. E, queridos, o Evangelho, ele precisa, o Evangelho ele precisa ser analisado, querido. A palavra do Senhor ela precisa ser analisada por nós. Na verdade, nós precisamos calcular qual é o peso desta palavra. Nós precisamos calcular qual é a medida. Nós precisamos pôr no cálculo o que nós precisamos fazer. E às vezes, amado, nós não estamos calculando nada, estamos querendo fazer. Querendo fazer. E nunca termina a obra. A obra sempre está pela metade. E a gente está querendo fazer sem condição de fazer. Muitas das vezes, amado, nós queremos que Deus faça muitas coisas na nossa vida, mas nós não temos condições nós não estamos na condição de recebê-las. Essa é a verdade. Porque tem coisas, amados, que se o Senhor der para nós, vai ser como uma faca na mão de uma criança. Porque nós não temos maturidade para lidar com aquilo que Deus pode dar para nós. Quantas pessoas se perdem por causa de bênção que o Senhor deu para a pessoa?
A pessoa pediu tanto, insistiu tanto, ele falou, tá bom, vai. Tá. E a pessoa se perde com a bênção que Deus deu. Quantos vocês conhecem pessoas assim? Tinham tudo e usaram daquilo que tinham para se perderem. Mas, amados, o foco aqui, o foco dessa palavra aqui, é que vamos a partir de hoje, amados, pensar melhor o que é seguir o Evangelho. Vamos pensar melhor o que é essa proposta que Deus nos trouxe através do Evangelho. Nós estávamos ontem numa roda lá na fogueira, só que a gente não orou para pisar na fogueira, mas a gente estava lá na roda da fogueira lá. E nós teve um momento que nós estávamos conversando, e eu falei para o pastor assim, que uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim, que nós estamos num tempo que nós precisamos cristianizar os cristãos. Mas não é cristão? Já? Não, nós precisamos cristianizar os cristãos. Ensinar de novo, falar de novo, reciclar, relembrar, recentrar os crentes de novo. Chegar para os crentes e falar assim, você é crente, cara. Ó, vem aqui, ó. A palavra do Senhor diz que você precisa perdoar. Você precisa andar em santidade. Viu? O sexo fora do casamento é pecado. Ó, pornografia é pecado. Viu? Volta aqui, ó. Volta aqui. Falar mal dos outros, falar das pessoas sem a pessoa estar presente, é calúnia, é difamação. Tem que parar. Chamar os cristãos de novo e cristianizar eles de novo. A pessoa falava. E eu vejo que nós estamos exatamente nesses dias. Eu vejo que nós estamos nesses dias. Eu só na jaca, a gente fala assim, aí o que a gente fala? Puxa vida, precisava estar fazendo manutenção nesse carro, né? Mas como não fiz, tá agora o prejuízo aí, ó. Às vezes nós estamos assim espiritualmente, amados. Precisamos estar vivendo, revisando a nossa vida espiritual e a gente não deixa. Vai deixando passar. Aí quando chega o dia do aperto, da gente ser crente de verdade, aí a gente já não está funcionando direito mais. Já não está funcionando direito mais. Queridos, nós precisamos ter uma consciência nesses dias de nos questionar. Nós precisamos começar a nos questionar nesses dias. Questionar mesmo, assim, ó. Eu não estou sendo exagerado aqui não, amados, mas assim, ó, questionar assim, viu? Eu sou convertido mesmo? Será que aquele dia que eu aceitei Jesus, será que a minha fé continua a mesma? Será que eu continuo sendo crente mesmo? Chegar dentro do espelho e perguntar, querido, para você mesmo. Será que o crente que eu era 10 anos atrás, eu estou sendo o mesmo crente hoje? Se eu não estou, eu preciso estar. Eu preciso estar. Porque, queridos, eu já falei aqui várias vezes e eu não vou deixar de falar sobre a guerra espiritual que nós estamos vivendo nesses dias. Eu não sei se você está percebendo, mas o povo está deixando de amar. O amor de muitos já estão se esfriando, querido. O amor de muitos já estão se esfriando. E eu tenho lá, eu fico lá em casa, falando assim para a Vanessa. Falei, Vanessa, Jesus vem buscar uma igreja diferente do que ela é hoje. Eu falo para ela. Eu preciso me inserir na igreja que Cristo vai vir buscar. Eu preciso ser essa igreja. E quando você olha para a igreja, que a Bíblia fala que Cristo vai vir buscar, você faz uma comparação
Se você está encaixado dentro daquela igreja, queridos, falta muitas coisas para que eu possa encaixar nessa igreja que Cristo vem buscar. Muitas coisas. Eu não sei se isso vai servir para você, mas essa semana, pensando em todas essas coisas, essa semana, eu estava pensando assim, que muitas das vezes, nós fazemos o bem para as pessoas, para a gente se sentir bem. E aí eu conversei isso com a Vanessa, aí a Vanessa falou assim, Eudes, eu acredito que isso acontece de todo momento com a gente. Nós não fazemos muitas vezes o bem para aquela pessoa, para que ela se sinta bem, para que ela seja abençoada. Mas muitas vezes porque nós nos queremos sentir bem. Queremos sentir uma satisfação em nós por ter feito o bem para aquela pessoa. Não que não deva fazer o bem, mas nós precisamos fazer o bem por uma missão. O Senhor nos enviou para fazer o bem. Os irmãos entendem? E não para que a gente satisfaça por estar fazendo bem para outras pessoas. E isso, amados, é só um detalhe daquilo que nós precisamos prestar atenção como os filhos do Senhor. É só um detalhe, só uma coisa. E nós precisamos prestar atenção como os filhos de Deus. O bem que eu estou fazendo para as pessoas, eu estou fazendo para me sentir bem ou eu estou fazendo para Ele? E aí eu estava falando para o pastorzão, quando a gente faz o bem para outra pessoa, para nos sentir bem, se aquela pessoa, uma hora ou outra, ela nos ofender, a gente fala assim, puxa vida, fiz o bem para você, hein? E você me ofendeu. Ó, quando eu fiz o bem para você, eu até me senti bem, mas agora que você me ofendeu, eu acho que acabou sendo à toa o bem que eu fiz para você. Porque você não foi grato, você não foi agradecido a mim por eu ter feito o bem para você. Mas você fez o bem porque era para o Senhor que você fez o bem para aquela pessoa ou foi para você? Então, a simples decepção que nós temos pelas pessoas amadas, que a gente fez alguma coisa boa para elas, isso quer dizer que nós não fizemos para Deus, nós fizemos para nós. Olha, amados. Que terrível, que perigoso para nós isso. Fez, está feito. Eu estava falando para o pastorzão, a Bíblia fala que é para você dar com a mão e a outra não vê. Tipo assim, vai lá no Mocó e faz o bem para a pessoa, sem ninguém estar vendo, sem propaganda. Aí é para o Senhor. Um detalhinho, querida, um detalhe. De muitas outras coisas que nós precisamos pôr na balança para falar assim, eu estou vivendo o Evangelho de Cristo. Eu estou vivendo o cristianismo. Eu estou sendo a igreja que Cristo vem buscar. Eu estou sendo essa igreja. Cancelamos muitas pessoas, amados. Nós cancelamos muitas pessoas. Hoje a gente está nessa cultura do cancelamento, né? A gente cancela muitas pessoas, sim ou não? Cancelamos muitas pessoas. Fulano que é chato, a gente deixa de conversar com ele, sim ou não? Não vou mais na casa do fulano porque, não dá. As ideias que ele troca é tudo... O cara é muito fora da casinha, é muito esquisito, eu não vou lá na casa dele mais. Eu vou atravessar do outro lado da rua para não ver aquele vizinho lá que eu não gosto dele, não gosto de falar com ele, não gosto de dar bom dia para ele. Está cancelando as pessoas. É a atitude da igreja que Cristo vem buscar? Não. Não é a atitude da igreja que Cristo vem buscar. E eu estou aqui, amados, e eu estou remoendo. Eu estou aqui, estou remoendo a segunda-feira que eu preciso ir lá praticar a palavra de novo. Olhar para a cara da pessoa e amar ela em Cristo. Estou aqui remoendo. E aí, amados, eu tenho a certeza de que nós vamos sair daqui e nós precisamos fazer algo para as pessoas agradando o coração de Deus, sim ou não? Quantas vezes você fez coisas, quantas vezes você
tratou as pessoas bem para agradar o coração de Deus. Para agradar o coração e não para agradar o coração das pessoas. E não para agradar as pessoas. Você ser agradável para as pessoas, amados, seja ela quem for, é uma consequência do você agradar a Deus. Porque você sabe muito bem que se você não for chato com aquela pessoa, não seguir a paz com ela, você não está agradando a Deus. Então você fala assim, Senhor, eu quero te agradar, então eu quero falar com Ele, né, Jesus? Está com Ele, né, Senhor? Dar conselho para Ele. Ouvir Ele, né, Senhor? Preciso ouvir. Aí a pessoa fala assim, eu me sinto tão bem do seu lado. Você fala assim, querido. Você só não fala assim, eu me sinto também, né? Porque você não se sente, né? Você está em obediência a Cristo ali. Vamos falar a verdade. Nós não gostamos de todos, amados. Eu falei isso aqui, outrora eu já tinha falado isso aqui. Nós não gostamos de todos. Eu não sei para quem que eu estava falando, que nem todo mundo é amiguinho. Nem todo mundo é coleguinha. Não é, querido. Para nós, não. Porque a gente tem um gosto. Sim ou não? A gente tem um pensamento ou não tem? A gente não tem uma característica? Eu olho para o pastorzão, algumas características que eu tenho, o pastorzão não tem. E aí vai ser... Não vai ser empecilho para eu estar com o pastorzão. Por quê? Porque eu sou a igreja de Cristo. Então, os amados conseguem entender, os amados conseguem pegar aí um pouco do peso daquilo que eu estou falando? Do peso. Consegue pegar a medida daquilo que eu estou falando? Vocês conseguem entender o desafio que nós temos de sermos a igreja de Cristo nesses dias? Os irmãos conseguem entender que a igreja de Cristo, nós temos falado isso aqui muito, a igreja de Cristo é uma igreja unida, ela é uma igreja de comunhão. E os irmãos conseguem perceber que Satanás está trabalhando de uma forma poderosa para separar-nos dentro da nossa casa, com os nossos amigos, dentro do convívio da igreja. Ele está trabalhando, querido. É para a gente ficar, esse aviso é para a gente ficar esperto. Satanás está trabalhando assim com muita força, com muito vigor, para nos separar. Ele está trabalhando com vigor para nos separar. Ele está querendo que a gente veja os defeitos que há em todo mundo, as diferenças que há em todo mundo, e nos separe dessas pessoas. Ele está tirando os nossos olhos de Cristo, porque Cristo é a razão de nós estarmos juntos, de nós convivemos juntos, tanto em família, no geral, no convívio, no nosso convívio. Cristo é o motivo para nós estarmos juntos, amém? É Ele que é o que liga. É Ele. E quando nós não estamos nele, não estamos olhando para Ele, as pessoas vão se afastando de nós. Porque não tem mais o que liga. E cristianismo é isso, querido. É Cristo em nós ligando tudo. É Cristo em nós ligando tudo. Então, eu queria que você fosse embora para sua casa hoje pensando nisso. Faz o cálculo. Faz o cálculo. Vê quanto pesa. Olha e olha e fala assim, Senhor, eu sou a igreja que o Senhor vem buscar? Eu estou sendo a igreja que o Senhor vem buscar? A minha identidade, né, a minha identidade é uma entidade da igreja que Cristo vem buscar? Porque no físico, amados, a nossa identidade tem o nome do nosso pai e da nossa mãe, não é isso? Representando a nossa origem, certo? De quem que ele é filho. E nós temos uma identidade, e na nossa filiação tem que ter Jesus, sim ou não? Tem que ter Jesus. E nós estamos tendo Jesus. O Cristo que perdoa. O Cristo que segue a paz com todos. O Cristo que ouve. O Cristo que tem misericórdia. O Cristo que tem compaixão. Nós estamos sendo.
por esses dias, a pastora Karina mandou um vídeo para nós, uma ministração que fala assim, o nome da ministração é Partindo o Pão da Alma, né, Vanessa? É isso? Partindo o Pão da Alma. E lá essa pessoa, ela está lá recuperada de uma perca que ela teve. E ela, diante dessa perca, ela fala assim, viu, eu perdi, mas o Senhor continuou sendo Deus. Eu vou continuar adorando a Ele. E ele falou assim, eu queria a resposta, por que eu perdi? Mas se Ele não me der a resposta, eu vou continuar adorando Ele pelo que Ele é. Vou continuar adorando Ele. Perdeu? Perdi. Estou sofrendo demais. Tenho a resposta? Não. Mas e Ele? Continua sendo o Senhor? Continua. E aí eu ouvi aquela ministração umas 4 vezes, chorei muito. Aí eu indiquei para que a Vanessa ouvisse. Você ouviu também, né, pastor? Muito. Aí depois que a Vanessa ouviu, eu falei para ela assim, aí, o que você achou? Ela falou assim, ó, se eu conseguir viver metade daquele cristianismo ali, já está. Eu já estou avançando muito. Já estou muito além. Estou me superando muito. Porque, querido, é o Cristo que vai manifestar em nós quando as coisas acontecerem, amém, amados? É o Cristo que vai se manifestar em nós quando as coisas acontecerem. Se não está acontecendo, vai acontecer. E Ele precisa se manifestar em nós exatamente naqueles dias que está acontecendo. O Cristo vai se manifestar em nós naquele dia da ofensa. O Cristo vai se manifestar em nós naquele dia da humilhação. O Cristo vai se manifestar em nós naquele dia de que a gente vai precisar chegar para a pessoa e falar assim, viu, eu estou errado. Porque tem gosto de vinagre na boca da gente, né? Eu estou errado. Me perdoa porque eu estou errado. Parece que a gente até engasga, né? Na hora de falar aqui, me perdoa porque eu estou errado, né? Muita gente engasga. De reconhecer o erro. Então o Cristo, Ele se manifesta nesses momentos, amados. Enquanto nós estamos, preste atenção, enquanto nós estamos ouvindo, enquanto nós estamos lendo, enquanto nós estamos meditando, o Senhor está ministrando no nosso coração. Mas vai haver um momento em que tudo aquilo que Ele está ministrando vai ser praticado. Ou você vai ser aprovado ou desaprovado naquele dia. Ou aprovado ou desaprovado. A Bíblia fala assim, viu? Seja paciente em ouvir, tardio em falar e mais tardio ainda em se irar-se. A palavra do Senhor fala. Você entende isso? Seja paciente em ouvir, tardio em falar e mais tardio ainda em se irar. Ok? Todos entendem? Agora vai haver um dia que você vai precisar pôr essa palavra em prática. Aí a pessoa vai chegar e falar assim, ó, fica quieto e me ouve agora. Aí você vai falar assim, paciente em ouvir, pode falar. Aí a pessoa vai falar, ó, isso, você é um cara até legalzinho. Porém, todavia, contudo, você é um relaxado. Você é um sem vergonha. Você não tem caráter. E vai. Aí você, paciente em ouvir. Paciente em ouvir. Paciente em ouvir. Aí você vai ouvir tudo aquilo que a pessoa tem para falar para você. Você entendeu? Aí é a hora de você não se irar com aquilo que a pessoa disse. Aí você vai responder para a pessoa assim, eu entendi perfeitamente o que o senhor falou. E eu vou pensar no que o senhor falou. Ou o que a senhora falou, eu vou pensar. Eu vou refletir, eu vou interiorizar todas essas palavras que você me falou. E depois a gente volta a conversar. Porque você precisa ser tardio em se irar, e mais tardio ainda, né? E mais tardio em se irar. Você vai para sua casa, remoendo tudo aquilo. Aí o evangelho está fazendo efeito.
Agora, quando a gente ouve, não porque você é assim, não, peraí. A gente até fala assim, desculpa te interromper. A gente fala assim, eu não falo assim, desculpa te interromper, mas não é bem isso que você está falando. Pronto, querido, já quebrou tudo o protocolo da palavra aí. Já não foi paciente em ouvir, porque você cortou o cara no meio e foi dar a resposta. Agora, é bonitinho eu falando aqui, querido, é bonitinho, mas na hora de você ouvir as coisas feias de você, ou que você não fez, ou que talvez você tenha feito, e você ficar calado, querido, tem que ter muito Jesus na vida. Tem que ter muito Deus no coração. O Espírito Santo tem que estar queimando dentro de você. E é o que nós precisamos ser. Se não estamos sendo, não somos, querido. Amém? Se nós não conseguimos ser naquele momento, nós ainda não somos. Nós ainda não somos. Eu passei por algumas pequenas dificuldades na minha família. Quando a minha esposa se casou, aliás, quando a minha esposa casou-se comigo, nós tivemos um pequeno atrito com meu pai. Por quê? Porque o meu pai parece com a Vanessa. Temperamento igual, né? Assim, os dois são bem calminhos. Temperamento igual. Aí não deu o curto-circuito. E aí meu pai falou para mim assim, viu? E eu estava morando com o meu pai, no fundo, na casa dos fundos. Eu estava morando com ele. Aí ele chegou para mim e falou assim, viu? Dá para você ir embora? Não, dá para você ir embora não. Não foi assim que ele falou, porque meu pai não fala assim. Ele fala assim, viu? Pega suas coisas e vai embora, que eu não quero mais a sua mulher aqui, não. Na mesa, assim, sentado eu e na mesa. Mas pode ir embora. Aí eu falei assim, mas me dá uma semana, 3 dias, sei lá. Ó, hoje é, sei lá, ele falou assim, hoje é segunda-feira, então, ó, sábado no máximo, ó, vai embora. Aí eu parei, pensei, juntei as coisas, chorando, e fui embora. A Vanessa grávida já, fui embora. Fui alugar uma casa em algum lugar. E aí, queridos, isso foi uma coisa que aconteceu assim, uma das coisas que aconteceu assim na nossa vida. E hoje, meu pai é um truta meu. Ele é paizão, assim, gosto do Barba Branca demais. Ele é muito, eu amo muito demais. Só que a gente já passou por muitas dificuldades. Muitos arranca toco, né? Para não falar outra coisa. Querido, e hoje eu tenho a minha família, tanto do lado do pai dela, quanto do lado do meu pai. Eu convivo com ele, com meu sogro, e ela convive com os meus pais. Hoje nós estamos todo mundo de boa. Mas se você sentar para ouvir a história, para chegar até aqui, teve que perdoar muito. Teve que se calar muito. É por isso que a família ainda está de pé. É por isso que a gente está ainda envolvido com as famílias. Amados, eu vejo que isso é cristianismo. Amém? Eu vejo que isso é cristianismo. Porque as pessoas vão olhar para mim e vai falar assim, puxa vida, tem uma obra construída aí, ó. O cara está de bem com a família da mulher, está de bem com os pais, a mulher está de bem com... eu disse, impossível. Não é impossível, querido. Se a gente se tornar crente, a gente vai conseguir. Desculpe a expressão da palavra. A gente vai conseguir. Mais cedo ou mais tarde a gente consegue.
Amém, amados? Mais cedo ou mais tarde a gente consegue. O que nós não podemos é tomar a forma deste mundo, querido. Nós temos que tomar a forma de Cristo, sermos como Cristo. Como Cristo foi. Eu sei que é dura essa palavra e assim, eu não tenho outra, eu não carrego outra, então é essa mesmo. Então assim, reitero, vamos olhar para nós, amados. Vamos olhar para nós. Vamos olhar para os crentes lindos, maravilhosos, bonitinhos que vêm num domingo de manhã na igreja COD. Olhar para eles se eles estão... Vamos olhar para nós assim se a gente está... Os irmãos entenderam, né? Vamos nos colocar, amado. Vamos nos colocar na peneira de Jesus. Vamos nos colocar no funil do Senhor para ver se passa. Vamos nos colocar. Eu desafio você, vamos nos colocar. Se coloca na peneira, se coloca no funil. Se coloca... Vamos tentar, amados, analisar, ver se nós estamos inseridos aqui, ó. Aqui. Não inserido na palavra de Eudes, na palavra de fulano, na palavra de ciclano, não. Inserido dentro da palavra do Senhor. Vamos ver se nós estamos inseridos. Vamos procurar ver se nós estamos inseridos aqui. Fique de pé em nome de Jesus, querido. Viver o Evangelho, amados. Não deixe ninguém dizer para você que viver o Evangelho vai de boa, porque não vai. Ó, você viver o Evangelho é igual empurrar bêbado na ladeira. Não é, não. É bem difícil. Viver o Evangelho eu acho que é colocar o bêbado nas costas e subir a ladeira. Isso é o Evangelho. Difícil, cansativo. O Evangelho que a gente chora. O Evangelho que a gente clama, que a gente se humilha diante do Senhor. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. O Evangelho que a gente não pode, é o Evangelho que a gente não tem desculpa para estar de mal com ninguém. O Evangelho não nos permite ter desculpa para estar de mal com ninguém. Me perdoe, mas... eu não estou de mal com fulano. Então, você não está de mal com fulano. Você está de mal com o Evangelho. Você está de mal com Jesus.